Só você sabia ou tinha mais alguém que sabia por alguns anos? Só eu sabia, dos 8 aos 11. Quando eu era criança, eu falava, quem vai acreditar que uma pessoa que me trata como um pai fez isso comigo? O Profissão Repórter de hoje vai falar sobre o abuso sexual, a violência mais comum contra as crianças no Brasil depois do abandono. Eu ficava completamente nua, ele completamente nu. Era difícil para mim lembrar que tinha acontecido em uma piscina, ia pra sessão de terapia e aí à tarde eu tinha que vir pra água fazer um treino, entendeu? Era muito confuso para mim. Eu falava, eu não quero mais isso para mim. Boa tarde. Vitor. Um crime que marca a infância. 80% dos depoentes são crianças. Crianças que têm 11 anos ou menos. Tu tem ideia de como que vai ser essa conversa com o juiz? Uma agressão sem testemunhas. Chegou a ficar machucada? Os bastidores da notícia, os desafios da reportagem, agora no Profissão Repórter. Cinco e meia da manhã. Todo dia é assim? O que você vai fazer com a filha agora? Vou deixar com a babá. Beijinho, minha mãe. Tchau, obrigada. Ela fica do período da manhã, depois a babá leva para a escola, depois busca e fica até o horário que eu chego. Eu conheci a Isabelle quando fazia uma reportagem no Fórum da Justiça de São Gonçalo, onde ela me entregou um bilhete que dizia o seguinte: eu tenho uma história grave e muito triste para te contar. Se houver interesse, me telefona. Imediatamente eu tentei saber do que se tratava. Você lembra disso? Lembro. Você combinou comigo um encontro no lugar mais bonito de Niterói, um dos lugares mais bonitos. E lá você começou a contar a sua história. Só você sabia ou tinha mais alguém que sabia por alguns anos? Só eu sabia, dos 8 aos 11. Com 3 anos vivendo isso ainda sem falar para ninguém? Sem falar para ninguém, porque eu não queria ser um motivo da infelicidade, da separação da minha mãe. Por isso eu não contava. Quando eu tinha, acho que 15 anos, ela se separou do meu padrasto. Então, como eu não era mais o motivo da infelicidade ou da separação dela, eu contei. Você começou a contar a sua história e eu pedi para acompanhar a sua vida, que a gente está fazendo agora. Sim. Indo para o seu trabalho. Isabelle, você, depois de ter passado por tudo que você passou, você entrou numa adolescência normal, uma juventude também, namorou, casou, teve uma filha. Sim. Hoje você é uma mãe solteira. Sou. Você começou a trabalhar com que idade? 16. Hoje Isabelle Crisóstomo tem 25 anos e é fiscal de segurança da empresa de distribuição de energia de Niterói. Tá aproveitando para dormir, né? Olha isso aqui. Tá vendo? Menina de 12 anos é violentada dentro de ônibus da Zona Sul. O nosso assunto é mais comum do que parece, não? Pois é. Na empresa, Isabelle confere se as equipes saem com segurança. Quero ver farol, seta, luz, buzina. No trabalho, ninguém sabe que ela sofreu abuso sexual quando era criança. Conta a sua história para os seus colegas de trabalho? Não, para os meus colegas de trabalho não. Só falei para um dos meus chefes. Por que você não falou? Eu sei que as pessoas vão ver a história, vão saber da minha história, mas eu quis evitar um alarde maior antes de passar a reportagem. Joana Maranhão faz hoje 25 anos. O brinde também comemora uma vaga nas próximas Olimpíadas. Cabeça baixa, bloqueira chegada. Conquistada com 3 horas por dia de treinos na piscina. Bora lá, e up. Joana diz que sofreu abuso sexual de um treinador quando tinha 9 anos. O abuso em si foi coisa de 2 meses, entendeu? Eu tinha ele como um pai, assim, falava que eu ia treinar com ele pra sempre, porque ele realmente foi um bom técnico pra mim.
entendeu? Mas aquilo ali foi tudo uma farsa utilizada para me conquistar, para persuadir a minha família, para ganhar a confiança da gente, e aconteceu tudo o que aconteceu. O Brasil quase perdeu uma atleta, né? Porque aos 9 anos, é uma idade de formação, corria o risco dela achar que, como cada categoria muda o treinador, que o próximo treinador seria igual a ele. Ou chegar e falar assim, não, eu não quero mais, né, uma pessoa que faça isso comigo, vou parar de nadar. Era difícil para mim lembrar que tinha acontecido em uma piscina, ia para a sessão de terapia e aí à tarde eu tinha que vir para a água fazer um treino, entendeu? Era muito confuso para mim. Eu falava, eu não quero mais isso para mim. Você tá bem? Você hoje sente que passou? Tá lá atrás, entendeu? Tá lá. Eu não posso fingir que não aconteceu. Eu tenho que conviver com isso. E eu convivo bem com isso. Entra aí, fique à vontade. Comprei esse apartamento aqui em Belo Horizonte. E assim, montei do meu jeito, assim, né? Eu gosto muito daqui. É a minha cara. Esse é meu namorado, que vocês conhecem, campeão mundial de judô, Luciano Correia. E esse é o nosso filho Ipon, que é meu quarto. Eu adoro foto, assim. É bom acordar, eu olho pra frente, minha família tá aqui, eu olho pro lado, minha família tá aqui também. Tô ali no banheiro, olho, tá? Joana tem 2 irmãos, é a única filha da casa. Qual foi a primeira vez que você falou sobre o assunto? Eu tentei falar na época pra minha mãe. Eu tentei falar pra ela, mas eu não conseguia falar, mãe, ele fez isso comigo. Quem vai acreditar que uma pessoa que me trata como um pai fez isso comigo? Porque... Mas você sabia que isso era errado? No primeiro momento eu sabia que alguma coisa estava errada, que alguma coisa me incomodava. Ela se sente um pouco culpada, óbvio, porque ela fala assim, como que eu não percebi? Ela já me pediu desculpa porque eu trabalhava muito. Falei, mãe, você trabalhou pra criar 3 filhos, entendeu? Tipo, você não estava fora de casa porque você estava brincando, sabe? Minha mãe não tem culpa de nada, de absolutamente nada, assim. Nós viemos até o Fórum Central de Porto Alegre, onde são julgados todos os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Olá, boa tarde. Este juiz ouve todos os meses 50 crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. 80% dos depoentes são crianças. Crianças que têm 11 anos ou menos. Até porque, por que é esse número? Porque quando chega na adolescência, que é aos 12 anos, as pessoas têm mais condições de reagir. Daltoé foi o primeiro juiz do país a pensar numa forma menos traumática de ouvir crianças num julgamento. Vamos lá? Vamos lá. Nas audiências feitas por ele, a criança é ouvida por uma psicóloga em outra sala. A gente trabalha com um sistema de... Aqui, ó, tem um fone de ouvido que fica comigo e tem os microfones que ficam um comigo e o outro com a criança. Está me ouvindo? Sim. Quando o juiz ou o advogado fazem a pergunta para a criança, ela ouve aqui? Eu escuto as perguntas da sala de audiência, né, e faço uma adaptação para a criança, caso seja uma pergunta que, do jeito como ela foi formulada, seja difícil para a criança entender. Se ele foi ouvido na polícia, se ele se recorda. Tu te lembra se tu também foi na polícia? A câmera é toda controlada lá pelo nosso computador. Esse equipamento nós temos desde 2004, nunca deu problema. O chamado depoimento sem dano foi criado há 8 anos. Ainda assim, algumas crianças não falam. O senhor está indo aonde? Lá só com uma menina. A menina diz que sofreu abuso do ex-namorado da mãe. Você pode levar o microfone para você? Mas será que ele vai querer? A gente não vai identificar a voz, só para usar a voz do doutor. Não é só tu que passa. Eu te digo assim, hoje eu já ouvi 2 meninos. Infelizmente essas coisas ocorrem. Ela não está obrigada a falar, mas a gente quer deixar bem claro para ti que é um direito teu falar a respeito dessa experiência. Já pensou? Ficar 20, 30 anos com aquele peso sem ter com quem dividir isso? Tu vai falar hoje, tu não vai precisar falar de novo. Qual é o receio que tu tem? Medo? É medo. É que depois que a gente sai de casa, a gente chega em casa e ele vai lá. Não, se ele for lá, vocês nos comunicam, que eu posso decretar, inclusive, a prisão dele. Essa audiência que vai acontecer agora, a gente vai acompanhar, mas infelizmente não vai poder gravar, porque a menina estava muito nervosa, tem 11 anos de idade. A menina decidiu falar, mas pediu para ficar de costas para a câmera da sala especial.
A filha de Isabelle passa as tardes na escola. Proteger a menina de uma possível agressão sexual é uma obsessão para a mãe. O principal pedido que você fez para a escola em relação à sua filha? Qualquer comportamento diferente, por favor, me comunique. Isabelle diz que sofreu abuso sexual por 3 anos durante a infância. Quando eu fiz 11 anos, eu já tinha crescido, eu já tinha noção de como aquilo era errado, de como aquilo era monstruoso. E eu não sei como, numa atitude corajosa, por mais medo que eu tivesse, eu olhei bem nos olhos dele e falei, eu não quero que você faça isso comigo nunca mais. Nunca mais faz isso comigo. E ele olhou pra mim e falou, tudo bem. E nunca mais fez. O padrasto foi condenado na justiça pelas agressões. E fale um pouco, claro, dentro dos seus limites, sobre como eram as agressões. Você quer detalhes? Não, absolutamente não, mas para as pessoas que estão assistindo possam saber o que era, do seu jeito, com o seu limite. Eu ficava completamente nua, ele completamente nu, e a única coisa que não existiu foi a penetração, o resto... E a sua expressão mudou completamente quando teve que falar disso. Te peço desculpas. É porque é muito difícil lembrar. Dá licença. A mãe de Isabelle era técnica de enfermagem. Está com a câmera ligada, tudo bem? Tudo bem. Divorciada, criou os 2 filhos sozinha, até conhecer Márcio, um professor universitário. Isabelle, fique de olho na hora para não se atrasar para a escola. Tome banho e se arrume direito. Não vou poder chegar antes de você sair. Não abra a porta para estranhos. Feche a porta com cuidado antes de ir para a escola. Quero que você cresça uma moça bonita, feliz, independente e responsável. Amo você. Beijos, Márcio. Márcio. Ao ler essa carta, qual a impressão que você tinha dele? Um pai, né? Um padrasto, quase um pai carinhoso, né? Preocupado com a minha filha. E eu o conheci em uma festa infantil. Né? Conheci uma festa. Quem te apresentou? A minha filha. Porque ele, na festa, ele se aproximou dela. Né? Se aproximou dela. Né? E ela me apresentou ele. O casamento durou 7 anos. Quando Isabelle estava com 15 anos e a mãe já tinha se separado de Márcio, a filha teve coragem de contar o segredo. Sabe aquela expressão? Eu abri o chão e eu caí, eu afundei. Foi o que aconteceu comigo. Porque eu confiava nele, eu deixava minha filha com ele. Minha filha dormia com ele quando eu estava de plantão. Ela fala pra mim que, mamãe, você não teve culpa. Mas não tem como a gente não se culpar. Não tem. Vai que dá, Joana! Vai! Vai, Jujuca! Vai! Bora, Joana! O incentivo é da mãe. Jujuca! Dona Terezinha é médica e mora em Recife, mas sempre que pode acompanha a filha nas competições. Quando a gente puder conversar um pouquinho, eu te agradeço. Tá, mas é sobre aquele assunto aí? Olá! Também. Tá. Sim, eu não gosto de falar porque a gente leva uma carga de culpa muito grande, porque aquilo aconteceu diante de você e você não viu ou deixou passar. E na época aquilo me passou, eu achei tão absurdo e realmente eu acho que eu talvez não tenha acreditado. A ficha só caiu quando eu vi a mudança brusca de comportamento dela. Quando ela se aproximava do clube onde a pessoa ainda estava ou da pessoa em si. Então foi uma coisa assim, muito radical, que era impossível para uma criança aquela invenção. E depois a riqueza de detalhes, eu vim juntando as peças e vi que realmente era real.
A história de Joana se tornou pública há 4 anos, quando o crime já estava prescrito. Joana passou 3 semanas na França treinando. Foi lá que a atleta revelou que foi vítima de abuso sexual quando tinha 9 anos de idade. O caso do abuso nunca foi denunciado na justiça, mas mãe e filha foram processadas pelo treinador. Segundo a Justiça de Pernambuco, os processos são de calúnia, danos morais e materiais. Vocês tiveram que se encontrar? Sim. Sim, só na última audiência que eu pedi ao juiz que eu não queria, se eu poderia ser dispensada. Na última da civil, se eu seria dispensada, porque realmente eu ficava muito mal. A Câmara aprovou hoje a lei que altera as regras sobre a prescrição do crime de pedofilia e também estupro e atentado violento ao pudor praticados contra crianças e adolescentes. Haverá mais tempo para denunciar o agressor. A contagem dos anos para a prescrição do crime vai começar quando a vítima fizer 18 anos e não mais a partir da data do crime. A lei se chama Joana Maranhão. A audiência vai acontecer aqui, mas a criança fica em outra sala. Você quer ir para lá? O que você acha? Acho que eu vou, mas apesar de não saber se vou conseguir entrar nas salas... Agora, uma menina de 6 anos vai ser ouvida pelo juiz de Porto Alegre. A gente está acompanhando aqui o trabalho da equipe, mostrando como é feita essa investigação. E aí eu queria saber se eu posso acompanhar vocês. A gente não vai mostrar em nenhum momento, nenhum rosto, nada que possa identificar e comprometer a criança. Eu não vejo problema. Tu tem ideia de como que vai ser essa conversa com o juiz? Na sala especial, a psicóloga explica para a criança e para a mãe adotiva como vai ser a audiência. Então, como tu é uma criança, né? A gente tem uma forma diferente de escutar as crianças na audiência. A mãe adotiva da menina se preocupa em não encontrar o agressor. Uma dúvida que eu não sei se eu devia falar agora, mas eu vou falar meio... A pessoa vem também? Não sairemos por mesmos caminhos? Não, a gente faz todos os cuidados para não ter os encontros. Agora eu vou botar meu fone. Tá me ouvindo? Sim. Eu falei com o Vitor, a Valéria não pode permanecer. Tá, pode. Eu comunico para ela. Obrigada. Saindo da sala agora. Inicialmente, repassa para ela o meu agradecimento por ela ter vindo. O doutor está agradecendo a tua participação aqui. Tá. Que coisa foi essa que tu não gostou? E essa pessoa, né? Ou se tu lembra da pessoa que te fez essa coisa que tu não gostou? Me lembro. É que ele fumava droga perto de mim. O acusado não quis mostrar o rosto. Bem, e além dele usar droga, né? Ele fazia mais alguma outra coisa que te desagradava? Não? Tá bem. Tá bom. Deixa eu falar com ela. Tá bom. O doutor quer falar um pouquinho contigo, pode ser? Dessa vez, o juiz fala diretamente com a criança. O meu nome é José Antônio, eu sou juiz da infância das crianças aqui de Porto Alegre. Como a Rosane já deve ter conversado contigo, esse local aí é protegido, muitas crianças são ouvidas nesse local. Então tu não precisa ficar com vergonha de nada, tu não tem culpa de nada, de alguma coisa que tenha ocorrido, porque tu é uma criança, tem só 6 anos, tu tá na primeira série, né? Tu tem que ser protegida. E para mim, saber se algo ocorreu de errado, eu preciso que tu me fale com teu coração aquilo que tu lembrar, pode ser? Sim. O que ele teria feito? Tu quer mostrar no teu corpo, sem falar, onde é que ele teria tocado? Sim. Onde é que ele tocou? Foi com a mão? Foi. Foi? Chegou a ficar machucada? Sim. Então tá bem, doutor. Pode devolver ali para a Rosane, muito obrigado, tá? Tá. Eu vou aí pegar a assinatura dela, tá bom? Obrigado. Daltoé tem mais 3 audiências até o fim do dia. O abuso sexual é um crime que raramente tem testemunhas ou provas materiais. O depoimento sem dano, então, é considerado uma prova, é científico? Não, ele é uma prova testemunhal feita dentro das regras de processo, com a presença de advogado,
podendo exercer a ampla defesa. Sem ouvir a criança, a prova praticamente não existe e se torna inviável qualquer responsabilização da pessoa que é acusada. Ele está indo embora, ele vai embora antes, para depois a menina poder sair e eles não se encontrarem aqui no corredor do fórum. Não é pelo mesmo lugar, então, né? A saída... Eles já saíram. Então já faz uns 10 minutinhos que eles saíram. Acompanhamos a vida de Joana Maranhão durante uma semana. Nesse tempo, ela relatou como teria sido o abuso sexual cometido por um ex-treinador. Mas como você viu, ela não fala quem ela acusa. Ela prefere não citar o nome dele, uma vez que ela já sofreu 2 processos. E a gente vai dizer quem é ou não? Então, se a gente... O que eu imaginava como caminho natural era procurá-lo. Que coisa, hein? Difícil decidir, não? Se procurar, a gente vai expor alguém sem prova. Temos um começo de prova que é uma declaração. Eu acho sempre relevante a entrevista, mas seguida de uma prova concreta. Nesse caso não tem nada. Comparando com a minha matéria, mesma coisa. Só que na minha ele foi julgado e condenado 3 vezes, transitou e julgado. Então muita gente se manifestando, muitos técnicos, juízes, promotores, avaliado psicologicamente. Uma série de coisas. E veja, não foi uma investigação nossa, foi da justiça. Eu acho que diminui a nossa responsabilidade. Quando é nossa, que eu acho uma loucura ficar só numa entrevista. Ou a gente deixa a reportagem do jeito que está... Eu deixaria assim. Se eu caminhar para dizer o nome dele, aí temos que provar mais coisas. Tem que aprofundar mais a investigação. É o meu voto. E o professor? Ele é professor. O que você sabe dele hoje? Eu não sei nada dele. O que eu sei é que ele não está mais no trabalho, porque eu soube que a polícia foi lá procurá-lo. Não sei onde ele mora, ninguém sabe, não vê, ele é um foragido da justiça. O professor foi condenado a 13 anos de cadeia. Ele tem que cumprir a pena em regime fechado, mas continua em liberdade. No próximo bloco, vamos tentar encontrar alguém. A procura pelo professor condenado. Em Porto Alegre, o depoimento de meninos vítimas de abuso sexual. Eu não disse que não faço isso, não. Eu não faço isso. Você conhece o professor Márcio Silva Costa? Não conheço. Mesmo condenado pelas agressões sexuais, o professor Márcio ainda está no quadro de professores de física nuclear da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas por que o nome dele continua aqui ainda? Porque ele está, oficialmente, ele ainda tem uma mesa ali. Se ele não aparece, isso é outra história. O diretor do Departamento de Física diz que o professor Márcio não dá aula desde o início do ano. Há um mandato de prisão. E ele entrou com um pedido de licença médica. E a questão é, o que fazer? Porque pela Constituição, uma pessoa condenada com sentença transitada e julgado é demitida do funcionário público. Na reitoria, ninguém sabia da condenação do professor. Na verdade, as informações nós conseguimos apurar agora, né, a pedido aí da reportagem. Oficialmente, o que está hoje no processo nosso aqui interno é um afastamento por motivo psiquiátrico, por 128 dias. Continua recebendo salário, portanto? A licença médica não exclui o pagamento da remuneração. No bairro onde o professor Márcio morava, em São Gonçalo, encontramos uma prima de Isabelle, que também diz ter sido vítima do professor. Quando aconteceu isso com você, que idade você tinha? 7 para 8 anos. Começou ele me molestando, passando a mão em mim. A queixa de Camila virou mais um processo contra o professor Márcio aqui no Fórum de São Gonçalo, cidade onde ele foi criado. Bom, esta é a rua onde o professor Márcio se criou. A Isabelle nos disse que tem muita gente da família dele que mora aqui ainda. Vamos tentar encontrar alguém. O senhor é parente dele? Sou cunhado dele.
Ah, o senhor que é a cunhada dele. E o Márcio tem aparecido por aqui? Não. Nunca. Encontramos no bairro a atual mulher do professor. Ela concordou em falar, mas sem mostrar o rosto. E por que defendeu o professor? Porque eu tenho total convicção que ele é inocente. Por que ele não se entrega? E para ele foi um choque. Todo esse desenrolar que finalizou na condenação dele. E está havendo um recurso, um pedido de revisão criminal, que é o que resta. O professor Márcio é um foragido da justiça desde novembro do ano passado. Vamos lá. 2 meninos serão ouvidos agora pelo juiz de Porto Alegre. Só para vocês saberem, a gente está fazendo uma reportagem para mostrar esse tipo de caso. Eu concordo que seja feito. Pode ser? É porque a gente assiste essas coisas, né, e vê que muitas vezes a gente acha que a justiça não existe, né, mas ela existe. Se a gente correr atrás dela também, né, porque nós tivemos que chorar muito ela junto, sabe? Vamos lá, com licença. Ele chegou a mexer em alguma parte do teu corpo e tirar alguma peça da sua boca? Não. Não. Do lado de fora da audiência, a mãe conversa com a repórter Valéria. O meu filho e o dela foram abusados por um menino maior. Na época o meu tinha 6 anos e alguns meses e o dela tinha 9 anos. E eles estavam brincando sob os olhos da minha sogra. Aí esse menino mais velho, depois que pararam de brincar, levou eles para casa dele. O primeiro garoto, de 12 anos, não falou sobre o abuso. Ele não conseguiu falar. E é natural que isso ocorra. É natural. A gente oferece a oportunidade. Eu vou lá falar com ele depois, agradecer, mas... Eu vi que em determinado momento o senhor identificou ali que ele estava envergonhado. Sim. E tal. Isso também é... Isso aí é... Ele é menino, né? Como é que ele vai ser visto dentro da comunidade? Mas o amigo, de 9 anos, confirma. Ele disse que ia me bater se eu não fazer aquilo. Tu chegou a fazer isso? Chegou. Pois aí, tá bem. No final de cada audiência, o juiz vai até a sala especial cumprimentar as crianças. Bom retorno. O rapaz que é gremista ali, esse aqui também é gremista? Não, sou colorado. Ah, Armário, eu sou gremista. Meu nome é José Antônio, tudo bom? Então assina aqui pra nós, por favor. As crianças que conseguem falar se sentem mais aliviadas. Olha ali a carinha dela, ó. Vai ficar melhor hoje. Fica melhor, né? Porque fala num lugar especial, né? Claro, ela sabe que não vai ficar falando para todo mundo, né? Sim. Obrigado por ter vindo. É muito valente. O que você vai querer ser quando você crescer? Você já sabe? O que você vai ser? Cantora. Você vai ser cantora? Que legal, boa sorte para você. No nosso site você encontra uma lista de entidades que orientam as vítimas de abuso sexual. g1.com.br/profissão repórter. Até semana que vem.